investidor que aplica no Tesouro Direto pode comprar 3 tipos de títulos públicos pela internet, com segurança, custos baixos e flexibilidade. Rodrigo, quais são os títulos disponíveis através do Tesouro Direto? Bom, basicamente eles são de 3 tipos. Nós temos o tipo de título pré-fixado, que nós temos as LTNs e as NTN-Fs. Tem aí algumas siglas, mas a gente vai ver que são simples. As LTNs são letras do Tesouro Nacional e as NTN-Fs são notas do Tesouro Nacional série F. Esses 2 títulos são pré-fixados. Existe o tipo de título indexado à inflação, que são as NTN-Bs de bola, notas do Tesouro Nacional série B. Esses títulos eles são indexados ao IPCA, ao índice inflacionário, que é acompanhado pelo IBGE. E, finalmente, nós temos o tipo de título, que é a LFT, as letras financeiras do Tesouro, que são indexadas à taxa de juros básica da economia, aquela taxa Selic que o Banco Central controla. E o que é importante saber sobre esses títulos, né? Já que cada um tem um indexador diferente? Claro. Então, vamos lá. Os títulos pré-fixados, como a gente falou, são as LTNs e as NTN-Fs, são aqueles títulos que você sabe exatamente quanto você vai receber no final do seu investimento. Então, se você compra hoje e, por exemplo, a taxa que ele está te oferecendo lá é de 12% ao ano, significa que aconteça o que acontecer no mercado financeiro, ao final do seu investimento, ao final do prazo, você vai receber exatamente aqueles 12% ao ano. Por isso ele chama pré-fixado. Você sabe com antecedência exatamente quanto você vai receber. Já os títulos indexados à inflação, as NTN-Bs, são títulos que eles vão te dar a seguinte rentabilidade. Eles vão pagar a inflação acumulada do período, medida pelo IPCA, acrescida de uma taxa de juros, que a gente chama de uma taxa de juros real. Então ele vai te pagar o quanto deu a inflação, medida pelo IPCA, e mais essa taxa de juros real. Finalmente, as LFTs, as letras financeiras do Tesouro, são aquelas indexadas à taxa de juros básica da economia, a taxa Selic. Então ela vai te pagar o seu investimento inicial, corrigido pela taxa Selic, quanto ela der naquele período. Cada título se adequa aí a um determinado perfil de investidor, traz vantagem para um determinado tipo de investidor? Exatamente. E aí que eu acho que fica mais fácil para o investidor começar a entender os tipos de títulos quando ele começa a relacionar com as suas necessidades. Então, por exemplo, se a pessoa está pensando em comprar uma casa, ou planejar uma viagem, ou comprar um carro, e ela tem um horizonte de 2 anos, seja para comprar um carro, seja para pagar as chaves de uma casa, enfim. Ela pode pensar em investir num título pré-fixado. Ela pode comprar um título pré-fixado que tem um vencimento de 2 anos, bem perto daquele momento que ela vai precisar do dinheiro, e ela vai ficar com toda a segurança de saber exatamente quanto que ela vai receber por aquele investimento ao final do período. Ela pode tanto fazer um investimento inicial, como ir fazendo investimentos ao longo dos meses, mas ela vai ter essa característica, ela sabe que o quanto ela vai receber está dado, está fixo. Outro caso, vamos supor que a pessoa esteja com um horizonte de mais longo prazo e esteja pensando na sua aposentadoria. Bom, quando a gente está poupando para a nossa aposentadoria, qual é a principal coisa que a gente deseja? É que o nosso investimento mantenha o nosso poder de compra. Quer dizer, se eu estou poupando R$100 hoje, eu quero que esses R$100 hoje tenham o mesmo valor lá no futuro, que ele consiga comprar as mesmas coisas. As NTN-Bs, que são os títulos indexados à inflação, elas oferecem exatamente isso, porque elas corrigem esse investimento pela inflação e, além disso, elas pagam uma taxa de juros que é bastante atrativa. Está em torno hoje de um pouco menos de 6%. Finalmente, os títulos indexados à taxa de juros, à taxa Selic, eles normalmente são mais adequados para aquele investidor que tem um prazo de um horizonte muito curto, porque em geral eles oferecem uma rentabilidade menor do que os outros 2 tipos. Então são às vezes, se você está por alguns meses com o dinheiro para esperar alguma necessidade, alguma compra, em geral a gente associa a prazos mais curtos de investimento. Um ponto importante é que, no caso dos 2 primeiros títulos, dos pré-fixados e dos títulos indexados à inflação, a gente vai ter tipos diferentes. A gente vai ter títulos que pagam cupom de juros e títulos que não pagam. O que é isso? É simples. O título que paga o cupom de juros é aquele título que ele não paga só na data de vencimento. É aquele título que a cada 6 meses ele paga uma certa rentabilidade de juros para o investidor.
No caso dos pré-fixados, as LTNs são títulos de mais curto prazo, mais ou menos até 2, 3 anos, e não têm cupom de juros, pagam sempre no vencimento. As NTNFs, elas são títulos que têm cupom de juros e são títulos de mais médio e longo prazo. Hoje a gente tem títulos até 2021, por exemplo. No caso das NTNBs, mesma coisa, o nome é o mesmo, NTNBs. Você pode comprar títulos que têm cupons, ou você pode comprar o que a gente chama de NTNB principal, porque ela diz principal porque ela paga tudo junto com o pagamento do principal, no vencimento do título. O que a gente percebe é que muitas vezes para as pessoas que estão com um horizonte de longo prazo, de aposentadoria, elas usualmente preferem ir para esse título que não tem pagamentos intermediários, exatamente para ela acumular aquele investimento até o final. Então, o que é importante é que, a princípio, as pessoas se confundem um pouquinho com as siglas, né? É uma sopa de letras, né? Exato. Mas o que a gente costuma enfatizar é que, às vezes, a gente gasta pouco tempo nos preocupando com o nosso próprio investimento. E a mensagem que a gente gostaria de passar aqui, no caso do Tesouro Direto, é que se você gastar um pouquinho de tempo ali entendendo o que são os títulos, entendendo quais são os tipos de títulos, você seguramente vai ter um bom retorno